E aí, gente? Eu estou aqui no quarto da Vanessa fazendo um vídeo. Vanessa, se você estiver assistindo esse vídeo, eu tô no teu quarto. Você falou que podia, então eu tô aqui porque a luz do teu quarto é muito melhor que a minha. Tem um monte de plantinha. Gente, sério, tem um monte de plantinha. Eu não vou tirar porque a câmera, eu manipulei ela ali, porque daí eu coloquei ela no meio de 3 vasos, entendeu? Mas tá cheio de plantinha, velho. Olha que coisa linda, olha. O quarto dela é um quarto de artista. Eu vivo como artista, gente. É maravilhoso. Gente, eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo, né? Desculpa. Eu até falei no meu Instagram, eu tava fazendo curso de teatro. Eu fiz um intensivo de 2 meses. Então era todos os sábados, o dia todo. Das 10 da manhã até 7 da noite. Durante o verão, né? A minha última aula foi sábado passado. Queria fazer esse vídeo pra falar sobre o curso. Primeiramente eu queria dizer, cara, esse curso mudou minha vida, assim. E vai passar uma ambulância agora. Meu, se você tá pensando em alguma coisa que você quer fazer, tipo, sei lá, qualquer coisa, velho. Ah, eu quero começar na academia, quero começar a fazer aula de dança. Será que eu sou boa em cantar? Eu gosto de pintar, mas eu tenho medo. Cara, go for it. Não, sério mesmo, cara. Tipo, eu tava querendo fazer isso faz muito tempo. Claro, também não tinha dinheiro antes, né? Agora eu tinha como pagar. Mas eu tava com muito medo, assim. Eu confesso que eu pensei muito antes de falar, não, vou fazer. Primeiro, eu tô saindo totalmente da minha zona de conforto, certo? Porque modelar é uma coisa assim, que eu tô acostumada, que eu sei, que eu sou boa, que eu tô acostumada, entendeu? Meu trabalho. Sabe quando você acostuma com a tua vida, velho? É tipo isso, entendeu? Você tá confortável, então pra que você vai mudar, entendeu? Tá tudo bem, tudo certo. Não, velho, não façam isso, cara. Eu queria dizer pra vocês assim, a vida é uma só, então faça o que você ama, faça o que você tem vontade, tenta. Você nunca vai saber se você é bom, se você gosta, se você não tentar, entendeu? E pra mim, eu tô muito orgulhosa que eu tomei essa decisão, assim, porque foi difícil. Primeiro porque eu tava insegura, eu não sabia se eu ia gostar, eu nem sabia nem como era a aula, entendeu? Eu não sabia como ia ser. Eu não sabia se eu era boa, eu não sabia se valia a pena. E outra, eu tô nos Estados Unidos, eu falo inglês fluente, mas mesmo assim não é fluente, entendeu? É só fluente, não é fluente. Então, tipo, ainda é assim, outra língua, com pessoas desconhecidas, ainda ficar o sábado inteiro lá trancada na sala, entendeu? E é verão, eu queria ir pra praia, mas tudo bem. Eu não pensei muito, entendeu? Eu só paguei e falei, foda-se, vai! Vou começar a fazer curso de atuação, nananã. Chegou uma semana antes, velho, eu tava verde, suando. Não tava verde, não sei porque eu falei isso. Eu tava, caralho, o que eu fiz, velho? Nem que eu tava com a cabeça. Gente, as primeiras 2, 3 aulas foram assim. Eu tava muito nervosa. Eu comecei a conectar com o meu colégio, que eu não tive um bom ensino médio, né? Já falei em outros vídeos aqui também, eu era muito zoada, não sei o quê. Eu não me sentia confortável no ensino médio. Então, eu acho que eu comecei a associar aquilo que eu tava numa sala com um monte de pessoas novas, mais ou menos da mesma idade. E eu tava muito nervosa, cara. Eu tava, tipo, suando muito, assim, tipo, eu tremia. Eu acho também que eu tava tão insegura, porque eu era uma das únicas pessoas lá que ainda não tinha nenhuma experiência, então eu tava me sentindo, assim, não CDF, entendeu? E eu sempre fui a CDF da turma, velho. Eu não consigo aceitar que eu não sou CDF, entendeu? Que eu sou a mais burra. Não. Ah, isso foi outra coisa, tá? Vocês que me seguem, vocês sabem disso, né? Eu tenho problema, entendeu? Eu tenho amnésia. Mentira, eu não sei. Eu nunca fui diagnosticada com amnésia, mas tipo, eu tenho problema, velho. Eu esqueço tudo, entendeu? Eu tô escrevendo, aí eu fico louca. Cadê minha caneta? E ela tá na minha mão. Eu sou dessas pessoas, entendeu? E eu tava com medo disso também, porque além de ser não CDF, eu não tinha memória ruim, entendeu? Como é que eu ia memorizar o texto se eu não consigo memorizar nem o que eu comi ontem, velho? Isso não vai dar certo, entendeu? Várias coisinhas, assim, que meio ridículas, assim, mas que faziam eu ficar nervosa e com medo. Tipo, eu não tava gostando nas primeiras 3 semanas. Gente, fiz a minha primeira cena. Os scripts eram, tipo, 6 páginas. Eu memorizei tudo. Isso pra mim foi, tipo, um up, assim. Eu fiquei, uau, eu não sabia que isso era cientificamente possível no meu corpo. Cara, eu decorei tudo isso. Eu decorei, velho, tudo isso aqui, olha. Vou chorar. Eu tava tão into it que eu andava na rua pensando nas minhas falas, entendeu? Às vezes eu tava andando com o Lex e ele falava, Luísa, você quer pasta de amendoim? E eu tava lá assim, ó. You were awake. Yeah. Are you sick or something? I'm sleeping with the bucket. I didn't even know you'd be here. It's a sleepover, Claire. It doesn't work if I don't sleep over. Eu decorava não só a minha fala, entendeu? Eu decorava a fala da outra pessoa, porque eu tinha que saber qual fala que a pessoa tinha que falar pra falar depois, entendeu? Isso foi uma fala da minha primeira cena, tá? Há 6 semanas atrás e eu ainda me lembro.
Eu tô emocionada. Sei que parece besteira, assim, pra muitas pessoas aí, mas, tipo... Cara, é uma coisa que eu não sabia que eu era capaz de fazer, sabe? E é legal a gente se descobrir. Aí a gente fez nossa primeira cena. Foi uma cena muito legal de fazer. Eu queria muito ter gravado a cena pra me lembrar. Eu não gravei, entendeu? Não sei por que eu não gravei. Mas a última cena eu gravei. E o nome da nossa cena era 4,000 Miles. Eu era Beck com o meu namorado, o Andrew. Leo, mas é o Andrew da vida real, entendeu? Meu, foi uma cena que parece fácil quando você olha, mas ao mesmo tempo, velho, não é fácil, entendeu? Eu acho que as cenas mais difíceis que tem é quando você tem que fazer par romântico e você tem que ser chata e brigar com a pessoa que é legal, entendeu? Porque a cena inteira eu tava brigando com ele, a gente tava apaixonado, mas a gente tava brigando, entendeu? Era uma cena de separação. Cara, no final a gente conseguiu, entendeu? Mas a... Gente, pra ensaiar essa cena, a cena era tão pesada, falando tipo, fuck you! Mas a gente não conseguia parar de dar risada, entendeu? Ele era a pessoa mais legal do mundo e eu olhava pra ele e falava, fuck you! A gente tava morrendo de medo, velho, de ataque de riso na hora de apresentar, entendeu? Primeiramente, ele chega no meu apartamento e eu já tô puta com ele, porque ele tá atrasado, eu não queria que ele estivesse lá. E ele chega e me fala, I bought you something. Tu trouxe uma coisa. Na cena era uma abóbora, entendeu? Por que ele me trouxe uma abóbora? Não sei. Ele fala pra mim que era pra eu amar abóbora, nurture, não sei como que fala isso em português. Ensino o que você sabe. Faço uma torta. Só que a gente não tinha uma abóbora, então a gente usou uma fita crepe, entendeu? Então na cena, quando a gente foi ensaiar, foi mais ou menos assim. I bought you something. What do you want me to do with this, Leo? Love it, nurture it, teach you what you know, make a pie? Mano, ele veio pra mim com uma fita crepe, velho. Não dá, velho. E se fosse uma abóbora também não dá, entendeu? Por quê, velho? Quem escreveu essa cena? Por que uma abóbora? Sério, eu perdi as contas de quantas vezes a gente teve que começar a cena de novo. Todas as vezes, velho. Toda vez que ele vinha com isso aqui, falando pra eu ensinar o que eu sei e fazer uma torta, não tinha como eu não dar risada, entendeu? Eu falava, não, a gente vai conseguir. Uma hora a gente vai conseguir, entendeu? Na frente de todo mundo, a gente não vai ter escolha, a gente vai conseguir, entendeu? Aí, no meio da cena, vocês vão ver depois, a gente briga um monte, fica, tipo, uma discussão de argumentos, não sei o quê. Eu vou colocar a legenda também, em português e inglês, pra vocês entenderem, porque tá bem baixo o áudio. E não a voz dele, né? A voz dele é muito linda, cara. A voz do Andrew, tipo, Andrew, sério, a tua voz, cara. Você fez um negócio, treinou assim, sabe aquela voz alta? Voz do locutor, assim, voz bonita. É a voz dele, velho, porque a minha não dá pra entender quase nada. Eu acho que eu quero fazer uma aula de dicção, de falar, entendeu? Eu preciso falar melhor, eu acho. Mas aí no final, no script, tava escrito assim. Ele falava, quero ler pra você uma coisa. E era um negócio romântico, entendeu? There's a field, there's a title. Ele começa a ler. E aí no script tava, ele suspirava muito, que era difícil pra ele. E aí eu ia pra perto dele, colocava a mão nele. E ele aproveitava essa oportunidade que eu coloquei a mão pra me agarrar e me beijar. E eu empurrava ele. Assim, tava escrito no script. Agora, a gente não sabia se ele me agarrava, me beijava e eu empurrava, ou se ele me agarrava e antes dele me beijar, eu empurrava. Aí ficou meio implícito, assim, entendeu? Então, tipo, cara, isso foi muito engraçado. Não tava confortável, entendeu? Ele tava com mais medo que eu, velho. Eu já tava, cara, eu vou ter que beijar o cara, eu vou ter que beijar o cara. Ele tava mais nervoso que eu, velho. Ele chegou assim, Luísa, eu não acho que a gente tem que beijar, eu acho que tá escrito aqui, entendeu? Que eu chego perto de você e você me empurra antes de eu te beijar. É isso, a gente não precisa beijar. Na hora que a gente apresentar, se o professor falar que a gente precisa beijar, e a gente beija, mas só se ele pedir, entendeu? Conclusão que a gente chegou. Então a gente ensaiou não beijando. Mas o problema é que a gente não ensaiou só não beijando. A gente não conseguia fazer a cena, velho. Que tava muito awkward. A gente... Ai, velho, por que os bichos vêm entrar no nariz? Tanto lugar bonito pro bicho ir, ele quer entrar no meu nariz, velho. A gente não conseguia fazer cena, entendeu? There's a field. That's the title. Yeah, I saw you coming. I saw you taking the step. E a gente conseguiu. Tecnicamente, na segunda vez, o professor ele para você durante a cena pra falar, não faz isso, ou tenta isso. E ele não parou a gente nenhuma vez, cara. A gente conseguiu fazer a cena inteira sem ele parar, entendeu? A gente ficou chocado. O lugar que eu fiz o curso foi na Stella Adler. A técnica da Stella Adler, pessoalmente, eu acho maravilhosa, assim. É bem humana, sabe? Eles colocam isso bem em evidência, assim. Crescer como ator é crescer como ser humano. E é uma técnica que aplica muito, muito a imaginação. E é muito pessoal, sabe? Tipo, você dá
o seu toque naquele personagem. Você entender o que tem por trás do personagem pra você conseguir tornar aquilo humano. Você sendo você, mas com sempre aquelas perguntas por trás. O que me move? O que eu quero? Quem sou eu? Qual é a minha intenção com aquela pessoa? Eu achei muito legal a técnica deles, assim. Enfim, eu vou deixar o link deles aqui do estúdio, aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser dar uma olhada. Eles têm aqui em Nova York e em Los Angeles também. Vou colocar minha última cena aqui pra vocês assistirem. E o que mais que eu falar? Gente, tem legenda, tá? Eu faço legenda sim, tá? É um puta trabalho. Então, assim, eu tenho legenda, tá? Eu faço todas as legendas em português e inglês, então é só ativar nas configurações do vídeo. Aqui, eu acho. Eu vou deixar vocês assistirem agora o vídeo. E um beijo. E fiquem bem e até a próxima. Am I late? It's in your class. I said I'd come up to you. And I say I didn't want to show my apartment. I brought you something. What do you want me to do with this thing? Love it, nurture it, teach you what you know, make a pie. I miss you all the time. I think about you in college. I think about if they have left-handed desks for you. They do. That's good. Sometimes right-handed people see that the left-handed desks. I get real pissed. Nonsense. Yeah, I'm like, you're not just hurting me, you're hurting yourself. You like it? I don't want to talk about college with you, Rio. Why not? Because I'm just gonna be like disdainful. I'm not. I want to hear. It's, I don't know, everyone's so much younger than me. I mean, just 2 years, but it seems like, so it's lonely. But I'm taking this class in global health that I think is really, I met with the professor a couple of times and I might help her doing some research next summer in Mumbai, if the money works out. Work fast. I walked into her office and I was like, I've built houses in Ecuador and taught English in Mali and installed solar panels in Kathmandu, and I want to know how I can work with you. And she was like, wow, it's so refreshing to meet a female on the runway who doesn't ever send this in a question mark. So You always wanted to go to India. you'd be so nice to travel somewhere not my parents dying, you know? I could come. To Mumbai? Why not? It's I so like good to to see break you. up. Oh. Okay. Okay. The other night when I said I needed some time to think, that wasn't true. I want to break up. I'm sorry, I know the time is shitty. I was going to do no matter what when we finish the lecture. It's not about you going AWOL this summer, even though I'm really fucking pissed about that. So you were planning on this for a while, Yeah. Yes. and that's why you backed out of the bike trip? No. I backed out of the bike trip because I didn't back out of the bike trip. I was never definitely calm on the bike trip. Okay, well, I remember it differently, but it doesn't really matter now, so. You knew I was applying for internships, you knew that. Yeah, and I knew you were buying gear and training and telling me you loved me and how it was important that we spend this time together before you left for school. Look, that's all. Yeah, but when Alison met Well, out, Allison tore her ACL, dude. That's totally different. fine, but it wasn't gonna be a trip we planned. It wasn't gonna be the four of us. You admit that we planned a trip. You planned to come. That was the plan. But I guess you were already planning on breaking up with me. You just didn't let me in on that. I'm sorry I didn't come to the bike trip, okay? It was good. It was amazing, actually, to have that time with Micah. I wouldn't trade that for anything. Well, good. I mean, it would have been nice to have you there when he was killed. It would have been nice to not be alone for that. Yeah, you'd have been nice if you'd show up at the funeral. I really needed you then. Do you know how hurtful that was? And humiliating? That everyone was like, where the fuck is Leo? And I was like, I don't know, he hasn't even called me. But you were already planning on breaking up with me. What? I'm just trying to master the timeline here, Beck. It's a little confusing. You were laying this all on me, but we had problems. We never had the kind of relationship Mike and I still had. I think we should just face that. We? I don't even know what that means.
They were like actual grown-ups in love, like really in love. I'm not saying we didn't love each other. You're saying I'm not a grown-up. I'm saying, even my mom still talks about it. When I'm mature Well, and Ellen like says so. balanced, don't be an asshole. You know what I mean? They just had that serenity. No, I thought it was actually the other way around, and that we were the ones with the real deal, because I thought about you basically all the time when you weren't there, and talked about you like some pathetic, lovesick idiot, whereas Micah never thought about Allie at all. That's what, because he didn't have to. No, I think you have a very weird, very strange understanding of their relationship, because it might interest you to know that you cheated on her actually. Okay. Multiple times with some extremely questionable specimen. It's not cheating when it's an open relationship. It's really not my business, and I don't think it's cool at all to talk about him that way. I just think it's interesting that your idea of a perfect relationship involves your boyfriend getting a BJ from the 15-year-old girl whose uncle owns the campground. My idea of the perfect relationship involves feeling like I don't have to justify myself all the fucking time to someone who claims that they love me but is constantly disappointed in me. I'm so tired of disappointing you. And fuck you for telling me that about Micah. I didn't want to know that. Excuse me. I was going to the basement to do some laundry. I wondered if you had any No. things to be washed. Are you sure? I haven't washed your sheets since No, you've been thanks. here. You know Micah's parents are back together, right? What? I know. Oh. I actually tried to talk to them about it. I was like, you know, I love you both, but is this really a good idea for you guys and for Ethan? It was so weird. I felt like such an adult. What did they say? He cried and he told me how proud he is of me and how lucky Micah was to have me in his life. And she got super huffy and passive aggressive, and they both assured me that it will be that what Micah would have wanted. Which seems to me both patently false and completely irrelevant. They're gonna destroy that. And he's such a sweet He's a kid. good kid. He really It's a is. shit show. I give up. I gotta get back uptown. Well, I want to read. Dude, I'm already late. It's short. There is a field. That's the title. You. You have to promise me to listen with an open heart. Please. Out beyond ideas of wrongdoing and right doing, there's a field. I'll meet you there when the soul lies down in that grass. The world is too full to talk about. Have to go. Let me touch you. No. You're forgetting how our bodies are together. No, I'm not. When I'm not furious at you, I'm really worried about you. I don't want you to become someone who makes me sad every time I think about you. Hey, Beck, I'll go to college. Fuck you. One of us has turned our back on everything the four of us used to believe, and it isn't me. Hey, Well, are you alright? yeah, I'm good. She's not sweet. She could lose Shut up. some more. What? It makes me sick to hear you talk about her body, so just fucking stop, okay? Did you hear that? Yeah. All right. She's 95, she can do whatever she wants. That is accurate. It was what? I was enjoying myself. No, you guys, you sort of felt for a sense where everything was coming, where everything was going on. It was well centered.